Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula número 2 de História. Eu sou a professora Luciana, estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o Iluminismo e os filósofos iluministas. Para essa aula, vocês deverão assistir esse vídeo e ler o texto com bastante atenção, os slides também, ok? Que serão disponibilizados. Entrar no plantão na quinta-feira, das 7 às 19 horas, para dirimir as possíveis dúvidas. Fazer as atividades com bastante atenção e capricho. O texto não é necessário copiar, somente as perguntas e responder. Tudo isso no caderno, ok? Bons estudos. Bom, pessoal, o que foi o Iluminismo, certo? O Iluminismo, ele foi um movimento encabeçado por filósofos que surgiu lá na Europa, tá? Principalmente na Inglaterra e na França, durante o século XVIII. Os filósofos, os pensadores iluministas, eles defendiam o uso da razão, ou seja, que a humanidade deveria pensar racionalmente, deveria usar as luzes das ideias contra as trevas, né, a qual ela vivia dentro ali do antigo regime. Esse iluminismo, ele pregava maior liberdade, tanto econômica, quanto política, quanto de expressão, quanto liberdade de ir e vir, tá? As principais ideais do iluminismo era a liberdade e a igualdade, certo? A principal classe social que apoiou esse iluminismo foi a burguesia. Por quê? Porque a burguesia tinha dinheiro, os burgueses, os comerciantes, eles tinham dinheiro e não tinham poder político. Esse poder político, ele estava nas mãos dos nobres, certo? E sendo a principal crítica do iluminismo ao antigo regime o absolutismo monárquico, a burguesia apoia o iluminismo porque, se o absolutismo monárquico caísse, os burgueses teriam a chance, tá, de ter poder político. Então vamos lá. Os pensadores iluministas, eles fizeram algumas críticas ao antigo regime. Essas críticas, pessoal, seriam problemas que esses filósofos, esses pensadores, ao observar a sociedade, eles viram esses problemas, tá? Vamos lá? O absolutismo monárquico, ou seja, todo o poder estar nas mãos de uma pessoa só. Porque quem tem muito poder abusa deste poder, tá? Então, os filósofos iluministas viam o absolutismo monárquico como um problema. Outro problema, o mercantilismo, que é este rei controlar o mercado, controlar a economia. O terceiro problema, os privilégios do clero e da nobreza. Claro, né? Se clero e nobreza tinham privilégios, tinham vantagem, a burguesia não tinha essa vantagem, tá? O poder da igreja e as verdades reveladas pela fé. Aqui, pessoal, a igreja católica, ela só não tinha poder espiritual, tá? A igreja católica, ela também era detentora de muitas terras, muito dinheiro, muito poder, e a ciência não tinha lugar dentro do antigo regime, tá? Somente o conhecimento religioso, as verdades reveladas pela fé é que tinham lugar lá no antigo regime. Então, tudo isso daqui, guardem aí, ó, o absolutismo, o mercantilismo, as vantagens, os privilégios do clero e da nobreza, o poder da igreja e as verdades reveladas pela fé eram problemas, eram críticas, perdão, que os pensadores, que os filósofos do iluminismo, tá, viam na sociedade do antigo regime. Por que iluminismo? Porque o objetivo deste movimento era iluminar, tá? Iluminar a sociedade através da razão, do uso da racionalidade, tá? Por isso, iluminismo, ok? Para todo problema, se eles apresentaram os problemas, eles também deveriam apresentar as soluções. Então, se eles apresentaram as soluções, essas defesas deles eram o quê?
o fim do absolutismo, lógico. Se o absolutismo era um problema, eles defendiam que o absolutismo acabasse. Se o mercantilismo era um problema, eles, os filósofos, defendiam o liberalismo econômico, ou seja, que o mercado se guiasse sozinho, tá? Se as verdades reveladas pela fé, se o conhecimento religioso era um problema, os iluministas defendiam o quê? O antropocentrismo, ou seja, o avanço da ciência e do conhecimento racional, tá? Se os privilégios da nobreza e do clero eram um problema, eles defendiam o quê? A liderança da burguesia, tá? E além disso, crença nas leis naturais para que regem o universo e mais, né, os direitos de liberdade e propriedade privada de todos os indivíduos, ok? Então, para recapitular, pessoal, o iluminismo foi um movimento liderado por filósofos, pensadores. Onde ele surgiu? Europa, tá? Século XVIII. Onde ele ganhou mais força? Na França, né? Óbvio. Por quê? Porque era na França que o poder absoluto, o antigo regime, tinha mais força. Por que o nome iluminismo? Porque o objetivo desses filósofos era iluminar a sociedade, a humanidade, né, com a luz da razão. Esses filósofos, que nós vamos ver mais para frente, daqui a pouquinho na aula, quem era, eles faziam críticas ao antigo regime, ou seja, eles viam problemas no antigo regime, tá? O absolutismo, o mercantilismo, os privilégios do clero e da nobreza, o poder da igreja e as verdades reveladas pela fé, tá? Então eles observaram ali a sociedade como pensadores, que eles eram como filósofos que eles eram. Eles observaram ali a sociedade e detectaram, né, esses problemas e proporam também, né, as soluções para esses problemas, certo? O iluminismo, pessoal, os iluministas, é bom destacar para vocês que eles não eram ateus, tá? Eles não tinham ausência de crença em Deus. Eles defendiam sim o uso da razão. Eles defendiam sim o avanço da ciência contra as trevas, né, que atingiam o antigo regime. Porém, eles acreditavam em Deus, tá? Eles não eram ateus. Guardem isso daí. Anotem isso, por favor. Vamos lá, então. A ciência, ela anda de mãos dadas, então, com o iluminismo. Já que os iluministas defendiam a ciência aí ela vai andar de mãos dadas com o iluminismo. Na mesma época aí, o avanço científico, ele coloca à disposição da humanidade várias informações como a órbita dos planetas, a descrição do relevo da Lua, a existência de pressão atmosférica, como o sangue circulava no corpo, como os espermatozoides se comportavam, né? O Isaac Newton elabora um novo modelo de explicação do universo. O Newton ainda descobre novos avanços na área do cálculo, mostra que a luz não é branca, que a luz tem 7 cores. A biologia, ela descobre os vasos capilares do coração, descobre os primeiros princípios para se criar as vacinas, descobre como que as bactérias entravam no organismo, novos experimentos na área de química, novos inventos como a máquina de calcular, a descoberta da eletricidade, por que que o nosso corpo tem febre, né? Surge uma nova ciência chamada geologia. Todas essas descobertas, pessoal, vão ser o primeiro passo para que surja na Inglaterra uma revolução, a Revolução Industrial, que nós vamos ver ainda esse mês de maio, né, que é o surgimento das máquinas, das indústrias, ok? Então, o iluminismo, por defender a ciência, ele abre espaço para esse tanto de invento, para esse tanto de descoberta aí que eu citei para vocês, tá? E quem eram esses, né, esses cientistas, esses
filósofos que eu estou falando para vocês. Eu vou destacar aqui os dois principais iluministas ingleses. Como eu já falei para vocês, o Isaac Newton, né, aquele que eu falei que descobriu um novo modelo de órbita dos planetas e um novo modelo para explicação do universo, e o John Locke, né, que é o pai do liberalismo, que ia contra o mercantilismo, tá? Foi o Locke que criou a teoria do liberalismo econômico, onde ele diz que não é o rei, não é o governante que tem que colocar preço nas mercadorias, e sim o próprio mercado que tem que se guiar sozinho, tá? Além disso, ele dizia que os governantes, eles tinham que garantir às pessoas o direito à vida, à felicidade e à propriedade, que esse governante não podia abusar do poder. Se ele abusasse desse poder, ele deveria ser substituído, ok? Então, os dois principais iluministas ingleses, os dois principais pensadores ingleses, o Isaac Newton e o John Locke, tá bom? E os franceses, eu destaquei para vocês o Diderot, o Denis Diderot e o D'Alembert, que criaram a enciclopédia. O Diderot foi praticamente aí o precursor do iluminismo. Ele teve a ideia de criar a enciclopédia, tá, para reunir todos os conhecimentos em um lugar só, para que ficasse mais fácil das pessoas terem acesso ao conhecimento, das pessoas terem... Se eu quisesse buscar uma informação, era só ir na enciclopédia e procurar essa informação, tá? Então, ele, o Denis Diderot e o D'Alembert, eles criaram, né? Eles são os enciclopedistas. Eles criaram a enciclopédia. Sabe o Google, a Wikipédia que tem no Google? É baseada na enciclopédia. Perdão. Quando a gente quer procurar uma informação, a gente não vai lá na Wikipédia e digita ela, tá? Outro filósofo iluminista muito famoso é o Voltaire, tá? O que o Voltaire defende, pessoal, nos escritos e nas obras dele? Todos os tipos de liberdade. A liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, tá? E é dele a famosa frase que diz: eu não concordo com absolutamente nada do que você diz, mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizer isso, tá? Porque lá no antigo regime as pessoas não podiam se expressar e falar o que pensavam, certo? Então Voltaire, ele foi um defensor das liberdades, principalmente a liberdade de expressão e a liberdade de pensamento. O Montesquieu, né, o Charles-Louis de Secondat, o Barão de Montesquieu, ele foi o criador do sistema tripartite de poder, ou seja, a divisão do poder absoluto do rei em três partes: o sistema legislativo, o sistema executivo e o sistema judiciário, tá? Sendo o poder legislativo que vai fazer as leis, o poder executivo que vai executar essas leis e o poder judiciário que vai julgar e punir, tá, quem não cumpre essas leis. Quem faz parte do poder legislativo, pessoal? Porque essa base do Montesquieu aí, o sistema tripartite de poder, ele vingou, tá? E ele é a base do nosso mundo ocidental. Brasil, Estados Unidos, a própria França hoje, muitos países da Europa. Então, o sistema tripartite de poder do Montesquieu, ele vingou e existe hoje no nosso país, tá? O poder legislativo são os vereadores, os deputados que fazem as leis, tá? O poder executivo são quem executa, coloca essas leis para funcionar, como os prefeitos, os governadores e o presidente. E o poder judiciário
é quem julga essas leis, tá? Quem julga as pessoas que não cumprem essas leis, como, por exemplo, os juízes e os promotores de justiça. O Rousseau, ele sai um pouquinho da linha e se distingue dos outros iluministas porque ele critica a burguesia e a propriedade privada, tá? Ele propõe um governo no qual o povo participasse e não a burguesia, tá? Então o Rousseau aí ele vai se diferenciar um pouquinho dos outros iluministas. Dentro aí do iluminismo, né, tem uma corrente chamada a fisiocracia, né, os fisiocratas, que eles defendiam que a economia deveria ser regulada por leis naturais, tá? Sendo desnecessária a intervenção do Estado e que toda a riqueza iria prover da agricultura, certo? Pessoal, na medida que a Revolução Francesa acontece e o Iluminismo começa a se espalhar pela Europa, os reis absolutistas dos outros países lá da Europa, eles começam a ficar com medo, né? E surge um movimento na Europa que ficou conhecido como despotismo esclarecido. Por que despotismo? Porque déspota é um sinônimo de rei, tá? E esses reis, com medo de perder todo o seu poder, eles acabam cedendo em parte, ou seja, eles mesclam, né, o absolutismo monárquico às ideias iluministas, para não perder todo o seu poder. Isso ocorreu em países como Portugal, na Áustria, na Prússia, na Rússia. Nós vamos ver mais para frente que o Dom João VI, o rei de Portugal, lá em 1820, na Revolução Liberal do Porto, ele acaba assinando, né, uma constituição onde ele cede a sua monarquia absolutista para uma monarquia constitucional em Portugal. Isso é despotismo esclarecido, ok? Pessoal, isso aqui que eu fiz para vocês é um resumo bem resumido mesmo, tá? Eu vou estar na quinta-feira, dia 14, eu, José Aparecido e Lucas, das 7 às 19, de plantão, para a gente poder falar mais profundamente desse assunto. Não é um assunto simples, é um assunto complexo e a gente está lá de plantão para poder ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre o iluminismo, ok? Eu espero vocês lá. Um abraço, pessoal.